Sou da área do desporto, eu joguei basquete muito tempo, abordei a área do treino com base naquilo que foi a faculdade e em paralelo com o basquete. Como personal trainer e instrutor de musculação há mais ou menos 12, 13 anos e abordei esta área da formação um bocado como uma feliz coincidência entre eu e a Bewiser, etc. E muito daquilo que foi a minha perspectiva inicial da parte de funcional teve a ver com o que estava a acontecer no mercado do fitness há uns anos atrás. Eu estive na área da consultoria e assessoria a ginásios, eu ia visitar vários espaços e aquilo que via de funcional era assim um bocado assustador, de ambas as partes, tanto da execução como da correção, como de quem estava do outro lado. E por isso decidi tentar eventualmente aprender um bocadinho mais disto para partilhar um bocado disto com vocês que estão aqui hoje e com outros todos que já têm estado nos meus cursos. Por isso a parte funcional tem estado muito em voga nos últimos tempos, mas a minha parte inicial pressupõe falar-vos um bocadinho daquilo que será eventualmente o funcional. Para mim, eu arranco esta palestra com uma foto que é ilustrativa daquilo que pode ser funcional. Para muita gente funcional é isto, é estar sentado no sofá a mudar de canal, fazer zapping, para muita gente é funcional. E de um momento para o outro deixa de ser isto e passa a ser correr uma maratona. Ou fazer um trail, ou ir jogar uma partida de futebol, ou ir fazer o que seja. Então há esta disfunção daquilo que é o hoje funcional ou o amanhã funcional, ou qual é a barreira entre aquilo que é ou não funcional. Se virem fotos desta natureza, se calhar já vos alerta mais para aquilo que é o funcional. Talvez, talvez não. Ali algumas coisas de treino, exercício, umas rodelas, uns elásticos. Isto se calhar já vos transporta mais para aquilo que é a função do exercício. Ou talvez isto, na questão da reabilitação, algo mais específico do ponto de vista daquilo que é a procura das pessoas, e temos aqui muita gente que se calhar está nessa área da reabilitação e da recuperação física. Ou será que isto também não será funcional? Estar ali a trabalhar num trapézio daqueles, se calhar há que ter algum tipo de função para conseguir lá estar. Ou talvez não. Basicamente eu acho que o mercado do fitness nos está a vender muito disto. Isto é funcional. Ou não. Estas estruturas todas que nós vemos hoje em dia, quer seja em clínica, quer seja em ginásios, quer seja em departamentos de treino, de performance, vivem daquilo que é funcional. E se vocês hoje olharem para aquelas fotografias e colocarem lá pessoas, dizem que é funcional, ou não. Só que onde é que está a barreira do funcional? Quando é que isto deixa de ser funcional ou quando passa a ser funcional? Eu até trouxe uma fotografia que ilustra toda a demonstração daquilo que é uma montagem de um equipamento funcional. Por isso vocês trazem uma mais-valia para aqui. Quem quiser tirar uma foto daquilo fica muito mais apto amanhã a montar uma estrutura funcional e estar a dar treino funcional. Ou não. É isso que nós temos hoje no mercado. É que rapidamente transformamos o funcional em algo que deixa de o ser. E aquilo que eu vi há uns tempos atrás e às vezes continuo a ver, e é uma luta constante, é isto. São estruturas de treino destas e que depois dizem que é treino funcional, com pessoas ali a fazer aqueles exercícios todos. E temos ali imensas coisas para acontecer. A nossa internet diz-nos que o treino funcional é um bocado do que está ali. É basicamente uma descrição direta daquilo que a Wikipédia diz de treino funcional. Fala-nos daqui da classificação do exercício para uma questão muito simples que vocês devem ouvir regularmente quando se fala de treino funcional, que são as atividades diárias. Certo ou errado? Certo. Quantos de vocês é que conhecem a realidade dos vossos clientes diariamente? Por favor, levantem os braços. 1, 2. Difícil trabalhar com as pessoas se não conhecemos a realidade delas. Se nós queremos, com o treino funcional, trabalhar e desenvolver as capacidades para as atividades diárias, temos que conhecer as pessoas na sua realidade diária. Um paralelo em relação a isso. O ano passado fui convidado para estar aqui no Norte no Encontro Nacional de Médicos de Família. E o objetivo era que eu falasse um bocado de treino, atividade física, porque está a haver muito crescimento da obesidade infantil, do sedentarismo, etc. E então preparei uma apresentação que falava um bocado de treino, basicamente coisas simples, mas que dessem um bocado de mais-valia aos médicos que lá estavam, de falar sobre
o treino, sobre o exercício físico, às pessoas que os procuravam, nas consultas regulares de medicina familiar. E uma das perguntas que eu fiz aos 250 ou 300 médicos de família que tinha à minha frente foi precisamente isso. Vocês que estão aí desse lado, querem ouvir falar de exercício, digam-me, por favor, quem é que frequenta exercício diariamente, ou pelo menos 3 vezes por semana. Foi a mesma questão que eu vos fiz em relação à atividade diária dos vossos clientes ou pacientes. Quantos é que acham que naquele momento levantaram o braço a dizer que sim, eu faço exercício 3 vezes por semana ou mais? Poucos? Poucos nenhuns? Pai 5? Pois, eu acho que 3 tentaram levantar o braço, mas como não quiseram ser um bocado a ovelha negra dali do espaço, senão depois durante a semana iam estar a ser chateados por terem levantado o braço. Por isso é importante que vocês tenham em mente que, se querem falar de alguma coisa, é bom que pratiquem. Quantos de vocês é que fazem exercício físico diariamente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? 8. Não sei quantos estão, mas estão para aí 40 aqui, ou mais ou menos. 8, 40. Meus amigos, se querem falar de treino funcional, comecem a pôr em prática treino, se funcional, ainda melhor. Então, na prática temos isto, descrição de treino funcional. A CSM, algo mais já científico, replica na base daquilo que é o que a Wikipédia diz, só acrescenta algumas coisas mais técnicas. Fala-nos da rotina, atividades diárias, rotinas, e acrescenta só estas questões de melhoria da força, do equilíbrio, da coordenação, etc. E por isso só vai um bocadinho mais ao encontro daquilo que é a parte da ciência. Por isso já temos 2 coisas claras. Se queremos falar de alguma coisa, pomos em prática primeiro. Atividade física regular pressupõe o treino funcional, pressupõe rotina diária. Isso é o que a gente pretende. E por isso a base daquilo que é a minha abordagem ao treino funcional passa por conhecer a realidade do indivíduo. E por isso nós vamos ver daqui mais à frente um bocadinho que um dos pressupostos base daquilo que é o treino funcional é o princípio da individualidade. Isso é fundamental para eu perceber como é que vou abordar o treino daqui para a frente. Fundamental. Os principais objetivos desta questão passam por ali. Melhorar a condição física como um todo, ok. Desenvolvimento de habilidades específicas. Se nós estivermos a falar de conhecer o indivíduo e perceber quais são as dificuldades daquele indivíduo, vamos à especificidade. Vamos à reabilitação, vamos à performance, temos um indivíduo que está sempre a falhar, a rematar a bola para o lado ou a falhar os cestos, temos que ir à especificidade da função naquele momento e depois temos a questão de promover a melhor qualidade de vida. Isso é o que a gente pretende em todos os aspectos, independentemente da pessoa que a gente tenha à nossa frente. Okay? Mais algumas questões relacionadas com os benefícios e lançamos aqui a questão da individualidade. De alguma forma isto do treino funcional deve ser bom porque está na corrente de mercado atual e há alguns anos para cá e depois ajuda ali, melhora acolá, protege, etc. Isto porque promove muito mais a especificidade do treino. Uma das coisas que é fundamental é fazer com que a pessoa execute e é outra das coisas que a gente está mal habituado. Nós podemos saber muito da matéria, mas temos que saber conseguir pôr o outro a executar. De certeza que na faculdade ou na escola tiveram professores que eram excelentes na matéria a nível do conhecimento próprio, mas passar para o lado de lá, se calhar, eu tive alguns que eram barra, mas passar a mensagem para nós, para o lado de cá, complicado. E nesta questão nós temos que ter isso em conta. Podemos saber muito da coisa, mas é fundamental que a gente consiga passar a mensagem para o outro lado. E uma das coisas que é fundamental na parte do treino funcional e na minha abordagem ao terreno é dar liberdade ao indivíduo de fazer, de errar, perceber como, executar outra vez, ter planos A, plano B, dar passos à frente, passos atrás para conseguir, de certa forma, fazer com que o indivíduo promova o seu exercício. Eu só sou a mecânica do exercício, mas quem executa é quem está do outro lado. E isso é fundamental para que isto tudo se consiga desenvolver. Uma das coisas que nós temos presente nesta abordagem ao treino funcional passa por nós definirmos que treinamos movimentos e não músculos de forma isolada, ok? Nós queremos ir ao encontro do treino de movimentos e por isso
ignoramos um bocado a questão do treino isolado e etc. Como treinamos movimentos implica a utilização de múltiplas articulações. E como vamos às múltiplas articulações, também vamos buscar múltiplos planos. Durante muito tempo, na área do treino, um dos planos mais ignorados era o transversal, por uma questão de segurança e de falta de conhecimento. Tudo que era rotações era posto de parte. Então a maior parte das vezes era puxa, empurra, suporta e pouco mais. Hoje em dia, treino funcional está constantemente a ser aplicado por planos transversais, rotações, estabilidades, etc. E por isso, esta conjugação de movimentos, planos e articulações é uma das vantagens excelentes do treino funcional. O treino proprioceptivamente exigente é, sem dúvida, e qualquer um que pratique vai ver que isso é uma realidade. Uma das questões importantes tem a ver com a execução barra a postura. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm posturas horríveis. Eu estou a olhar para vocês todos e cada um está sentado de maneira diferente. E à medida que eu vou falando disso, os vossos corpos vão mexendo. E de repente já se começaram a ajustar. Isto é o que nós temos que pôr os outros a fazer. É dar-lhes esse feedback. Muitas vezes as pessoas estão tão envolvidas naquilo que estão a fazer que se deixam andar. E um dos feedbacks constantes passa por isso. Refletir sobre isso e ajustar posturas. Devemos dar mais ou menos importância à postura quanto isso seja uma limitação para a execução do movimento dos exercícios. Mas uma das coisas fundamentais é que a postura esteja neutra para que haja execução. Okay? Depois a estabilidade. Fundamental estabilizar o exercício, estabilizar o corpo para a execução. Não tentem, nem vão conseguir ter muito sucesso em tentar estabilizar um exercício no momento da execução. Ele deve ser estabilizado primeiro e depois executado. E só assim a gente vai ter garantias de que todas as mecânicas estão lá. A quantidade. Para mim faz muito mais sentido menos vezes e melhor do que muitas vezes à sorte. Por isso é que para mim a definição de quantas vezes vamos fazer ou quanto tempo vamos fazer depende muito do conhecimento que eu tenho da pessoa e depende muito do planeamento que eu quero fazer naquele momento. O que é certo é que a barreira para mim do funcional acaba quando deixa de haver função. E quando deixa de haver função é quando não estão os pressupostos adquiridos. Já falámos de alguns, quer seja a estabilização, a postura, vamos ver a respiração também, etc. Mas é muito importante que vocês percebam que a barreira da quantidade vai trazer, se calhar, menos valias. Porque o que nós queremos, e vemos depois já mais à frente, é de ir ao encontro do padrão de movimento e depois repeti-lo várias vezes. E repetindo a gente consegue trabalhá-lo e fixá-lo. Vou-vos passar por um exemplo agora. Toda a gente tem encartado carta de condução de ligeiros? Sim? Então queria que se pusessem sentados, tal e qual como se estivessem no vosso veículo, libertem as mãos e agora vão só, todos me conseguem ouvir? Vão só guiar-se pela minha voz, por isso é sinal para fecharem os vossos olhos, segurem no volante como mandam as regras, isso mesmo, quem tem a tendência de pôr o antebraço na porta ou ficar relaxado, porte-se bem agora. E agora vão imaginar que vocês vão na faixa mais à esquerda da autoestrada. E neste momento já fizeram a ultrapassagem que queriam fazer e querem mudar para a faixa da direita. Faz favor de mudar para a faixa da direita. Muito bem, já há quem ponha o pisca e tudo. Faixa da direita. Muito bem. Ok, podem abrir os olhos, relaxar os braços um bocadinho. Muito bem. Para fazer o link em relação ao padrão de movimento, a maior parte das vezes que nós pensamos em algo que já está automaticamente introduzido na nossa mecânica, fazemos asneiras. E foi o vosso caso. Não tentem de facto fazer isto na estrada. É perigoso. E vocês iam todos contra o rail do lado direito. Isto porque, mecanicamente, o que vocês fizeram basicamente foi isto. Vou na faixa mais à esquerda e quero mudar para a direita. E eu rodo o volante para a direita e alinho. Certo ou errado? O que diz a física é que se eu rodo x graus para a direita, para alinhar o carro em frente tenho que reclinar x graus à esquerda. E vocês não contrapõem os ângulos. Então o carro deixa de ir assim
e passa a ir assim, X graus à direita, consoante vocês o alinharam. Pode-vos fazer muita confusão. Se quiserem perder o amor ao vosso carro, experimentem fazer isso na autoestrada. Se não, reflitam isso em casa. Só para vos fazer o paralelo de que tudo que é automaticamente introduzido na mecânica cerebral, nós já não precisamos de pensar nela. E tudo que está automatizado, quando pensamos, sai asneira, porque entramos em conflito. O que nós queremos no treino, na questão da quantidade ou da qualidade ou do padrão de movimento, é conseguir estratégias para chegar à correta execução e depois padronizar. Repetir, 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 memorizar e repetir. Para que depois não precisemos de pensar como é que vamos subir escadas. Alguém pensa como é que sobe um degrau? Alguém pensa como é que se levanta de uma cadeira ou como é que se senta na cadeira? Mas já lá vamos a esse exemplo da cadeira, que também é engraçado. Por isso, a quantidade tem a ver com isso. Para mim faz muito mais sentido perceber que se eu for além da qualidade, eu estou a gravar mal e por isso estou a introduzir mecânicas erradas. E por isso eu paro naquele momento ou introduzo corretivos para conseguir ir além daquela qualidade. Ok? Certo? A velocidade de execução também tem um bocado a ver com isso. Neste sentido, convém fazer bem para depois fazer rápido. Ok? Por isso não interessa fazer muito daquele exemplo de repetir, repetir, repetir muito rápido se não está a haver função. Ok? Planos, conhecê-los, a introdução aqui do plano transversal e dar origem a isto, para que a gente perceba que é uma das mecânicas muito fortes do treino funcional. A questão dos sistemas de ação em cadeia e perceber as questões das cadeias neurológicas, articulares e musculares, perceber que o corpo está todo interligado, disfunções que existam além daquilo que é o padrão de movimento podem estar condicionados noutros fatores musculares ou miofasciais. E por isso isto é uma das questões que está muito presente. Todos os corretivos passam por eventualmente a parte de mobilidade, a parte miofascial, a parte de ganhos de ROM de movimento, e isso são estratégias corretivas para ir além daquilo que é o padrão de movimento. Okay? A questão da gravidade é outro dos fatores que está muito inerente ao treino funcional, e este slide introduz essa questão. Para quem já treina, para quem já dá treino, para quem já está nesta mecânica de treino, percebe que é difícil passar a mensagem daquilo que é estas duas fases do exercício, a fase da produção de força e da redução da força. Na parte funcional isto ainda é mais complexo, porque a parte da gravidade está presente no exercício. Nós temos que aprender a controlar o mecanismo muscular e aprender a controlar o corpo para a execução. Perceber que o que nós queremos nesta questão é transferir energia de onde nós queremos para fazer acontecer movimento. Eu para pegar no meu filho do chão tenho que conseguir transferir energia do chão, que é o que tem em contacto, para ele poder sair do chão. E por isso a minha mecânica passa por perceber como é que eu vou executar a mecânica de produção de força. E depois, como não o quero magoar, não o deixo cair, simplesmente. Tenho que o pôr no chão. E por isso, na parte da redução de força, eu tenho que suportar a ação da gravidade consoante o peso que ele tem. Cada vez ele está a crescer mais, está a ficar mais pesado. E por isso, nós queremos basicamente transferir energia. Transferir energia até ao ponto em que a gente consiga esta mecânica sempre num limite assertivo. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, por mecânicas internas, são mais facilmente reagidas à parte da produção de força. Para qualquer um é mais fácil suportar do que reagir, e por isso a fase de aceleração é sempre mais fácil do que a fase de desaceleração. Mas no exercício funcional ainda mais, é muito importante que estas fases estejam diferenciadas e estejam assumidas. Okay? A parte proprioceptiva e de sensor-motricidade. O que nós queremos com este tipo de treino basicamente é aumentar as redes de comunicação. Queremos aprimorar toda a rede de comunicação, desde o estímulo até à fase de transferência, até à resposta motora. Por isso é que é importante para nós que a fase de quantidade não se sobreponha à qualidade, porque nós queremos que esta mecânica aqui seja o mais de qualidade possível, para que a memorização e o impulso nervoso sejam o mais assertivos possíveis. E por isso esta fase é importante nesta matéria. A questão da mobilidade e da estabilidade. Temos várias articulações, o importante é perceber a definição de mobilidade e estabilidade, está muito mais em voga hoje em dia, até já se está a sobrepor à flexibilidade e ao alongamento. A questão da mobilidade, fala-se muito mais em ganhos de mobilidade do que propriamente de alongamento e de flexibilidade. Ainda há muitos estudos recentes que questionam muito a questão do alongamento, e de certeza que vocês que estão no terreno vão ouvindo isso.
alongar antes, alongar durante, alongar depois, faz bem, faz mal. É o que nós vivemos disto, vivemos de muito conflito, vivemos de muitas ações diferentes a acontecer. Nós infelizmente pagamos muito pouca ciência e por isso vamos buscar ciência à parte da performance, que é aquela que gasta mais dinheiro com isso. Depois vamos vendo o que é que resulta. Não se assustem nunca de ver alguma coisa que acontece agora no momento que contraria muito daquilo que vocês fizeram de há uns anos para cá. Agora passa por saber o que é aquela amostra. Agora de repente dizem-vos que estar sentado sem uma cadeira é que é fixe. Mas que amostra é que me diz isso? Fizeram um teste a 2 pessoas. No universo de milhões não faz muito sentido. É preciso ir percebendo quanto é que a amostra representa realmente aquilo que é a ciência. E na questão da mobilidade está muito mais em voga essa questão. Os ganhos de mobilidade pressupõem muito mais ganhos de otimizações do exercício. A importância de ambas as questões, tanto da estabilidade como da mobilidade, e as prioridades, há articulações que estão prioritárias para aquilo que é a mobilidade, outras para aquilo que é a estabilidade, e por isso quando as treinamos devemos ter isso em conta, tanto elas vão para a parte da mobilidade como para a parte da estabilidade. O core é outra das coisas que também tem sofrido algumas alterações, parece-me mais capaz de se definir só por aqui, embora já haja muita gente a dizer que o core já se estica um bocado, já vai mais além daquilo que são os músculos que estão ali presentes, já vai mais até a parte dos joelhos, já vai até aos ombros, etc. O core já cresceu um bocado. Não me admira nada que daqui a 1 ano ou 2 o core já seja o corpo todo, porque de facto faz sentido que a gente estabilize o corpo todo por inteiro e toda a musculatura, toda a articulação se utilize para a dinâmica do exercício e para a estabilização do exercício. Como diz aqui o Sr. Gray Cook, primeiro devemos nos mexer bem, para depois nos mexermos muitas vezes. O exemplo que eu dava há pouco de um fulano que quer fazer a maratona é um exemplo crasso daquilo que acontece regularmente e para vocês fisioterapeutas deve ser mato, bater palmas a quem ontem fez uma meia maratona ou uma maratona e hoje vai lá à clínica recuperar de uma lesão. É mato, porque é a realidade. Se eu ontem estava sentado no sofá a mudar de canal e agora decido, porque li um artigo na Men's Health ou na Sports Life Illustrated, que agora é que é importante fazer maratonas e correr, a gente vai e não se mexe bem, mas já quer mexer muitas vezes. Então já quer fazer quilómetros. Isso é aquilo que acontece das modas. Mais uma vez fazer o reflexo àquilo que era o marketing. Enquanto nós conseguimos, na parte prática, colocar maquinarias como viram no início, com baixo custo e rapidamente pôr ali 30 pessoas ou 40 pessoas a mexer, funcional, quanto vale o funcional, também na questão do correr, já rapidamente teve um salto exponencial a parte da corrida na questão do mover muitas vezes. Mas reparem, na minha opinião, a corrida não é o que está na moda, é o running, que é bem diferente da corrida, ok? O running pressupõe algumas coisas diferentes da corrida. Antigamente toda a gente correu durante muitos anos. Agora, os runners é diferente, pressupõe que eu tenha uma sapatilha que custa no mínimo 250 euros. Implica que eu tenha um relógio que me consiga contar todas as calorias que eu gasto a cada passo e que seja ligado por Wi-Fi à internet para que eu possa depois, no final da meia maratona, publicar no Instagram ou no Facebook, através de uma aplicação qualquer, que fiz X quilómetros. E importa depois que o meu iPhone ou o meu Android tenha a foto do antes, a foto do depois. Normalmente a foto do antes já tem os apetrechos a nível daqui das articulações dos joelhos, dos tornozelos, umas joelheiras ou umas caneleiras ou umas cotoveleiras, qualquer coisa assim do género. A foto do depois normalmente estou praticamente morto, ou se ainda não morri, alguém não me disse. Mas o que importa é isso tudo. E depois é sair, antes de sair de casa, olhar ao espelho e ver se a banda que tenho aqui no iPod ou no iPhone combina com o calção e se combina com a sapatilha. Isso é que é o dito runner atual. Que antigamente toda a gente corria com os calções e uma sapatilha comprado na feira. E por isso temos de ter presente que na prática funcional nós também temos que ter alguns travões nas pessoas que nos aparecem à frente. E na questão do mover muitas vezes antes de mover bem, faz algum sentido que a gente defina também na questão funcional quais os objetivos que temos para com as pessoas. Não deixem sempre a pessoa guiar aquilo que é o objetivo, ok? Deixem que haja presente aquilo que a gente quer fazer daquilo, ter ciente de em que posição é que a pessoa está do mover bem, para depois perceber quanto é que vamos mover muitas vezes, ok? Porque depois faz uma maratona e fica-se 15 dias de baixa, porque realmente não deu.
é o que acontece muitas vezes. É isso, e os ciclistas de fim de semana também é outra coisa fantástica. Quando me explicarem porque é que o pessoal vai pedalar e para sempre no mesmo sítio para comer a pastel de nata e o café, e depois eu se calhar fico com uma ideia diferente daquilo que é o ciclista de fim de semana, mas até agora não vejo outra diferença. Uma das coisas fundamentais na questão da parte funcional é pressupor uma avaliação funcional, e aí nós devemos gastar bastante tempo com isto, porque basicamente se nós queremos partir do princípio da individualidade, nós devemos conhecer o indivíduo, e para conhecer o indivíduo temos que pôr alguma coisa na prática, temos que demonstrar algumas coisas, temos que experimentar algumas coisas e ver como é que as pessoas reagem nesse sentido. E por isso, algumas das coisas mais importantes passam pela avaliação funcional. Obviamente que numa avaliação funcional e só o ter uma avaliação a pessoa já pode ficar condicionada, mas o ideal disto é que a pessoa perceba para que é que isto vai servir. E basicamente isto vai servir para antecipar aquilo que a gente quer fazer depois. Porque a pessoa pode vir ter comigo e dizer que quer fazer uma maratona, mas se eu não lhe fizer uma avaliação funcional e vir como é que ela corre, eu não vou ser capaz de dizer, ok, vais fazer a maratona em 2032. E por isso é importante que a gente perca algum tempo com a avaliação funcional. E então, na avaliação funcional, vocês podem fazer diferentes abordagens, o que interessa é que abordem determinados mecanismos para perceber se a pessoa tem capacidade de executar exercícios básicos funcionais. Nós definimos alguns exercícios deles, depois se calhar vamos ver aí um ou dois para vermos só algumas diferenças daquilo que pode ser ou pode não ser. Mas na prática, queria-vos exortar para a questão de, primeiro, abordar o movimento. Definimos qual é o movimento e abordamos o movimento. Vocês que são mais ou menos da área percebem o que é que será um movimento, basicamente dizendo o nome dele. As pessoas, o comum mortal, se calhar não o sabe, um atleta, se calhar já o sabe, e por isso abordar o movimento passa por nós passarmos a mensagem ao outro lado, o que é que eu quero que tu faças, ok? Depois de abordarmos o movimento, devemos dar oportunidade à pessoa de o executar, ok? Aquela barreira de, ok, executa e eu vou ver, ok? Eu vou ver só aquilo que está a acontecer, ok? A pessoa está a executar e eu basicamente estou a verificar aquilo que está a acontecer. Para eu conseguir verificar bem, tenho que ter bagagem para isso, ok? E por isso tenho que ver bem como é que o movimento acontece, quais são os principais erros que eventualmente vão acontecer ali, quais são as principais disfunções que estão conotadas com aqueles movimentos, para depois perceber rapidamente onde é que tenho que intervir. Existem alguns pontos de correção-chave e esses são só os que devem ser corrigidos, e em cada exercício nós temos definido o que é a posição inicial, o que é que nós queremos abordar, qual é que é a parte da avaliação que nós queremos ter, e por isso, se existirem pontos da posição inicial que não estão assumidos pela pessoa, por algum motivo de falta de percepção, falta de conhecimento ou de falta de realidade, nós devemos intervir sobre eles e corrigi-los, porque são pontos que não dizem respeito à avaliação, mas dizem respeito à execução do movimento. A partir daí, o que nós queremos é examinar o movimento e avaliá-lo, ok? E aí nós temos sempre que perceber se ele é executado do ponto de vista funcional bem, é funcional, está ok, não há nada a dizer, 1 em cada 10 se calhar acontece isso. Se ele não é funcional, por algum motivo executaram os movimentos e não é funcional, sendo elas as disfunções que forem, temos que as descrever e temos que as assumir. E depois a questão da dor. Ter presente que se a pessoa executa com dor, seja ela dor do ponto de vista funcional, ou seja ela dor do ponto de vista não funcional, a dor deve ser um alerta, tipo sinal vermelho, para perceber que algo diferente está ali a acontecer, ok? Não façam como aqui no Porto, que o vermelho é para andar mais depressa porque estão os peões a atravessar. Vermelho é mesmo para parar, ok, stop, deixa ver o que é que está a acontecer aqui, porque é que dói, se a dor já é recorrente, se é crónica, se não é, se é de momento, se eu corrigir este pormenor ou outro, dói na mesma, já deixa de doer, para perceber até que ponto é que eu posso dar continuidade àquele exercício ou não. E havendo dor, nada como, se eu tiver habilidades para tal, tentar eliminá-la, se não tiver, recorrer a quem de direito. E para isso é que a gente vai bater às portas dos médicos, para eles perceberem que a gente também está no mercado por causa disso, para ajudar o outro, ok? E não para roubar trabalho aos outros. A avaliação passa por aí, ok? Nós definimos aqui movimentos, deixei esta grelha aqui só para ter um exemplo daquilo que a gente pressupõe. Definimos exercícios básicos, e com base nos movimentos que a gente pressupõe, vamos colocar as pessoas a executar e depois vamos avaliar. Avaliamos e muitas vezes podemos colocar observações. Avaliações podem ser feitas de formas diferentes, entre mais e menos, ou ok ou não ok, funcional, não funcional, vocês façam o que quiserem fazer dentro desta matéria.
A ideia é que vocês consigam ler as vossas grelhas para que a avaliação fique exatamente igual no início e que seja a mesma que eu faça depois de algum tempo para ver se houve evolução ou não, ok? É fundamental, vocês que se têm carro próprio, levam o carro à revisão regularmente para saber se está tudo ok. Claro que ultimamente muita gente não o tem levado e por isso é que os carros aparecem parados na berma da estrada. É por isso que as pessoas recorrem aos médicos quando dói. Normalmente só vão aos médicos quando dói. E isso é uma das questões inerentes àquilo que é a parte da função. Mesmo vocês, fisioterapeutas, que recebem pacientes com prescrição de exercício de reabilitação ou de recuperação, eles só vos estão lá a chatear a cabeça enquanto têm as sessões para fazer. Quando acabam e o médico lhes dá alta, dizem adeus. Adeus até quando? Até doer outra vez. Enquanto não doer, a gente vai vivendo. E o carro agora, ultimamente, é a mesma coisa. Enquanto não fizer barulho, tudo bem. Mesmo quando começar a fazer barulho, ele anda na mesma, mais uma semana. Quando realmente ele parar, já é tarde. Encosta, reboque, siga. E isto passa por a gente perceber que tudo que é avaliação funcional pressupõe que a gente tenha a maior ideia possível porque estamos na fase de conhecer o indivíduo. E por isso às vezes pergunta-chave de como é que foi a sua infância, como é que não foi, se teve algum traumatismo na infância, se tem um trabalho que seja mais recorrente a nível de simetrias direito ou esquerdo ou anterior ou posterior, se pratica algum desporto ou se já praticou desporto ou se nunca fez nada na vida. Tudo isso faz com que a gente conheça o indivíduo e consiga perceber até que ponto é que vai conseguir introduzir funções daí para a frente, ok? Deixa eu pôr para a frente aqui. Avaliamos a questão postural e damos-lhe mais importância ou menos importância consoante isto for uma disfunção. Vemos principalmente qual é a importância da postura neutra, como é que ela deve ser treinada, de que é que depende, e vamos abordar mais ou menos esta questão consoante nós vimos que é um problema para a execução dos movimentos. Na parte da avaliação funcional postural temos algumas linhas diretrizes para avaliar a questão postural, da cabeça aos pés ou dos pés à cabeça, e vemos que ligações é que existem entre algumas disfunções que a gente vai encontrando. Reparem só que a gente começa com a avaliação funcional e a partir disso só para quando ela terminar, ok? E tudo isso se vai ligando, se vai interligando, se vai juntando, etc. Provavelmente se uma pessoa tiver uma cifose, num exercício de um squat ou de uma push-up, vai ser dominante aquela execução disfuncional, mas a gente já sabe que a questão funcional vem da parte postural e por isso tudo isso se vai ligando umas coisas às outras. A questão da respiração, a importância da respiração para o treino, ok? Não é só a respiração de sobrevivência, é a questão da respiração das ligações dos músculos intra-abdominais, da questão do diafragma, etc. A questão da respiração em posição neutra, a postura e a posição em fases neutras para estabilizar a posição e executar, ok? Avaliamos a questão da respiração em várias fases, quer seja a pressão intra-abdominal, quer seja a pressão diafragmática, e depois vemos algumas dimensões do ponto de vista daquilo que é a respiração e a importância que ela pode ter na dinâmica do treino. Mais uma questão da respiração, há diferentes dinâmicas no terreno que abordam a respiração de fases diferentes. Eu nunca introduzo esta questão como sendo mais um conflito para a pessoa, ok? Introduzo isto como sendo uma mais-valia, quero que a pessoa aprenda a respirar para o treino, mas nunca introduzo isto como uma questão de criar mais conflito. Durante alguns tempos tínhamos várias vezes a questão da respiração na fase concêntrica, a fase excêntrica, insistíamos muito com isso e a pessoa só entrava em conflito e perdia-se muito feedback corretivo e a pessoa não conseguia executar, e por isso eu abordo sempre esta questão como uma fase só de saber que existe e vou-lhe dar mais tempo de treino consoante seja mais disfuncional para aquela pessoa, ok? E naquilo que eu vos tinha dito na parte inicial da avaliação, nós temos definido tudo o que é a posição inicial da questão respiratória, temos definido aquilo que nós queremos avaliar, aqui, temos eventualmente definido qual é que é a nossa posição no terreno, ok? E depois avaliamos. No caso aqui um exemplo, mas vamos ver mais à frente depois outros exemplos do ponto de vista daquilo que é o movimento, outros exemplos aqui do ponto de vista da parte abdominal e onde é que a gente trabalha essa questão. Na questão da avaliação funcional de movimento, nós introduzimos alguns exercícios que para nós pressupõem ser a base daquilo que é o treino funcional. Se virem ali,
o que nós temos é estabilidade estática, temos mobilidade, temos movimento, temos unipodal, temos push-ups, temos exercícios que pressupõem a base daquilo que é o treino funcional. Depois disto, tudo se decompõe do ponto de vista daquilo que é a introdução de mecânicas de treino, do ponto de vista daquilo que é a introdução de cargas externas, estabilidades, instabilidades, etc. Resistências variáveis, tudo que é mecanismo de treino que vimos no início, do ponto de vista das estruturas de treino, com sacos, com trampolins, com bosus, ou o que seja, a base do treino pressupõe ser esta, sem grandes apetrechos, peso corporal e de dinâmica de treino. E nesta dinâmica nós introduzimos alguns mecanismos que passam por avaliar o movimento. Então na prática nós temos aquilo que dizíamos na posição inicial e temos definido aquilo que nós queremos que a pessoa execute, ok? A partir do momento que a pessoa executa, temos dois caminhos, ou um terceiro caminho, consoante haja dor ou não. Mas temos um caminho funcional, temos um caminho disfuncional. Se a posição não se adquire com base nisto, nós colocamos a parte funcional e dizemos que temos que trabalhar sobre a parte corretiva do exercício. Se acontece função, então muito bem, nós temos a capacidade de perceber que aquele exercício pode ser executado como performance porque está a existir função, ok? E temos vários exemplos disso, com base naquilo que são pranchas supinadas, pranchas pronadas, tal como estão aqui os exemplos todos definidos, ok? Vamos avançar só para aqui para a frente um bocadinho, só para vermos aqui algumas questões relacionadas com isso. Tudo isto pressupõe ser a avaliação funcional do movimento, para nós conseguirmos ter aquilo que é a individualidade bem definida do ponto de vista funcional, quer seja a parte postural, quer seja a parte respiratória, quer seja a parte do movimento, ok? Temos alguns exercícios relacionados com a mobilidade e com base nisto nós chegamos a um fim que é a conclusão da avaliação. Com base nesse pressuposto, nós temos ali um indivíduo que tem determinados exercícios que estão disfuncionais, determinados exercícios que possam estar com dor e por isso estão com os sinais vermelhos ou os sinais amarelos e alguns que estão relacionados com o verde que estão aptos à performance. O nosso objetivo com base nisto é pegar agora nesta avaliação e definir o caminho da pessoa. Ok, estamos a falar disto como estamos a falar de especificidade, ok? Se nós estamos a falar de alguém que realmente quer recuperar de uma lesão, ou quer perder peso, ou quer marcar mais golos, ou quer correr mais rápido, definindo esta questão avaliativa, nós conseguimos perceber até que ponto é que vamos conseguir equilibrar o indivíduo para o conseguir aumentar a performance dele. E esse é o nosso objetivo principal na questão avaliativa, ok? Depois introduzimos mecânicas corretivas, com base naquilo que são as disfunções que encontramos. Por isso é que devemos balizar um tempo entre aquilo que é a avaliação inicial e aquilo que será eventualmente a avaliação seguinte, para percebermos se toda a estratégia corretiva está a ir ao encontro daquilo que a gente pretende enquanto função, ok? E se iniciarem com uma determinada avaliação funcional, não coloquem outros exercícios a meio, definam a primeira e deem seguimento a isso durante todas as outras, para que haja um padrão também na questão da avaliação. Podem introduzir se quiserem, se tiverem casos específicos em que existam movimentos que vocês querem avaliar de diferentes daqueles que são os que a gente propõe, eventualmente introduzam essas mecânicas, definam o que é o movimento, quais são os pontos iniciais, o que é que querem avaliar e quais são eventualmente as disfunções que acontecem naquele movimento. Okay? Estratégias corretivas que nós pressupomos, vamos ver aqui algumas que passam por exercícios assistidos. Há disfunção, por exemplo, na flexão de braços, na push-up, e por isso nós introduzimos mecânicas corretivas que passam por assistir o exercício. Nós queremos com aquilo facilitar o movimento e assistir o exercício numa das disfunções da pessoa, ir ao encontro daquilo que é o padrão de movimento através de um mecanismo assistido. No caso, utilizamos um elástico, como podíamos eventualmente utilizar aqui mobilidade estática, movimento ou variações de nível. O nosso objetivo em qualquer um dos casos passa por estabilizar o movimento, conseguir ir ao encontro do padrão de movimento e repeti-lo várias vezes. No caso pode ser isometria, pode ser movimento, podem ser repetições, pode ser tempo, dependendo do planeamento que vocês tenham. Isso já não interfere com aquilo que é a mecânica de correção, pressupõe dentro daquilo que eu disse inicialmente, o padrão de função. Aqui é funcional, aqui deixa de o ser, por isso a gente tem que introduzir mecânicas corretivas para conseguir ao encontro da função.
E por isso temos vários exemplos do ponto de vista de assistências, de exercícios. Vamos ver aqui um exemplo de estabilidade. Padrões de movimento, por exemplo, na questão do agachamento, induzimos exercícios que sejam de encontro ao padrão de movimento, utilizando mecânicas fixas, que sejam, por exemplo, uma cadeira, uma bola, uma parede, e sempre ao encontro daquilo que é a correção, tendo por princípio o indivíduo e as suas disfunções. Vou ver só aqui mais para a frente. Ok. Tendo isto presente, nós queremos ir ao encontro daquilo que são as disfunções e eliminá-las, até que a gente consiga atingir o padrão verde de movimento, que é o da performance. Esse é aquele em que eu posso dizer à pessoa, quero que faças este exercício ou aquele, posso fechar os olhos e tomar um cafezinho, que a coisa acontece, porque do ponto de vista do padrão, ele está lá. Okay? Esse é o nosso objetivo, desde a fase da avaliação inicial, até à definição da parte corretiva, até à execução correta do exercício. Okay? Devemos ter sempre por base princípios do treino funcional, que passam por aquilo que falámos inicialmente de posturas corretas, avaliação respiratória, a parte da respiração, tudo o que diz respeito aos padrões de movimento, a estabilidade, a instabilidade e verificar onde é que isso pode ser ou não contraposto, a questão da velocidade de execução e da qualidade do movimento versus a quantidade. O planeamento deve pressupor uma fase inicial que é o objetivo da pessoa em conjugação com o estado em que a pessoa está atualmente, okay? Juntar as duas coisas e ser o mais assertivo possível nisso na questão do planeamento. O próprio planeamento deve ter em conta mecânicas de alterações dos exercícios, de facilitação ou dinâmicas de mais dinâmica de treino para tornar o desafio do exercício mais dinâmico. E depois ter sempre presente estas duas questões que dizem respeito à segurança e à motivação. O treino funcional rapidamente pode ser destrutivo. Se vocês entram numa sala em que está a acontecer treino funcional e aquilo pode rapidamente parecer um treino para o Cirque du Soleil, porque vê-se muita coisa do ponto de vista funcional, mas que do ponto de vista de função acontece pouco, e por isso há que ter em conta as questões de segurança. Normalmente, sempre que há introdução de mecanismos de treino diferentes, eu perco um bocadinho de tempo, que é sempre tempo ganho, para a pessoa perceber como é que o mecanismo trabalha, como é que a instabilidade trabalha, como é que a bola cria dinâmicas de instabilidade diferentes, como é que um elástico trabalha nas duas fases de produção de força e de redução de força, para que a pessoa perceba como é que sai dali. Quando a pessoa estiver num beco sem saída e não souber muito bem como é que sai, ter capacidade de perceber como é que dá um passo atrás ou um passo à frente para a correção do exercício. Vamos ali passar para a parte mais dinâmica. Eu pedia-vos para se levantarem todos. Vamos falar de um exemplo prático. Toda a gente sabe o que é um agachamento, certo? Deixa-me só pegar aqui numa cadeira que esteja mais vazia. Um agachamento não é mais do que, eventualmente, a gente sentar-se e levantar-se de uma cadeira, certo? E nós, que definimos um fitness squat como sendo... Oh Rita, desligas-me só aqui isto, senão vou ficar com a minha careca queimada. Basicamente, nós definimos um fitness squat como sendo um ângulo de 90 graus do joelho, por isso, basicamente, nós queremos nos sentar e levantar de uma cadeira, certo? O que acontece a maior parte das vezes num agachamento é que a maior parte das pessoas não se senta controlado nem se levanta controlado. Nós deixamos-nos basicamente cair e depois levantamos-nos consoante estamos mais ou menos cansados, com mais ajuda ou menos ajuda, ok? Quando queremos fazer isto sem uma cadeira, a coisa complica-se, porque não temos o suporte. Então o que eu quero basicamente que vocês todos façam, não sei quantos estão, mas estão, pai, 40 ou 50, e o que quero que tu faças é, dês uma vista de olhos assim na diagonal a esta banda que está deste lado, e tu dês uma vista de olhos assim nesta banda que está deste lado, e depois a gente conversa um bocado sobre isso. O que eu quero que vocês façam é, à vossa vontade, se tiverem que tirar casacos e assim, prometo que não vão suar, sei que não estão com os apetrechos mais indicados para fazer treino, mas a ideia é que vocês passem pela experiência de perceber o que é que eu quero dizer com isto. Espalhem-se um bocadinho, e o que eu quero que vocês façam é agachamentos continuados, ok? Para dar tempo às vossas colegas de vos verificar a nível daquilo que é o vosso agachamento, ok? Agachamentos continuados até que eu vos mande parar, ok? Agachamentos continuados. Toda a gente sabe o que é que... Alguém que tenha dúvidas sobre o que é um fitness squat? Não? Nada? Toda a gente percebe o que é um fitness squat.
Outra dica que vos dou é, se houver alguém que não saiba o que é, dos vossos clientes, dos vossos pacientes, não passem a mensagem ao outro executando se executarem mal, ok? Isso é fundamental. E também se executarem muito bem, podem criar conflito nas pessoas. Por isso a passagem da mensagem pode ser muito interessante, só aí, ok? Como toda a gente sabe o que é, queria que executassem fitness squats continuados, até eu vos mandar parar, só para os vossos colegas verificarem o que é que está a acontecer. Faz favor, siga. Sempre seguido. E a vossa função é olhar, ver, olha, podes olhar de onde estás. Não precisas ir ao pormenor. Olha daqui de onde estás, só o panorama, assim à volta. Lembrem-se neste momento, vocês estão nas mãos delas as duas, por isso quantas mais repetições fizerem, a culpa é delas. Olhem na diagonal, vejam o que é que está a acontecer, mesmo tendo em conta que a mobilidade não é melhor com calças de ganga e sapatos, etc. Ok, muito bem. Respirem fundo. Cansados? Não? Ah, ótimo. Então, partilhem connosco. 20. Está 20, mais ou menos. 20 agachamentos deste lado, 20 agachamentos deste. Se tivesse escolher para ti, destes 20 ou destes 20, aquilo que representa mais um agachamento, quem é que tu escolhias de todos eles? Bem, chamas? André, dá aí um passo à frente, faz favor. Foste o titular indiscutível. Eu escolhi ela. Tu és a? Joana. Joana, ok. Os outros não se sintam mal por causa disso. Se calhar eles não tiveram tempo de ver toda a gente, está bem? Então, a Joana e o André, certo? Então, se faz favor, se não se importa, venham aqui ao centro. E a primeira coisa que os dois vão fazer, um de cada vez, é sentar-se e levantar da cadeira. Faz favor? Homens primeiro, não é? Senta e levanta. Faz favor. 2 ou 3 vezes, os teus colegas estão a ver o que é que está a acontecer. Ok? Mais uma só. Muito bem, dá um passo ao lado, dá a vez à tua colega. Um agachamento de sentar e levantar da cadeira. Faz favor. 2 ou 3 vezes, para não ficares atrás dele. Ok? Mais uma. Ok. Passo para o lado. Independentemente de eu ter visto já o agachamento de cada um deles ou não, a sensação que me dá é que este sentar e levantar, claro que tendo em conta aquilo que eu disse antes, de os principais erros serem as pessoas atirarem-se para a cadeira e levantarem-se em minhoca, pareceu-vos ou não um sentar e levantar controlado? Pareceu. O que, de certa forma, me vai transferir para a realidade do agachamento algo semelhante. Possivelmente, quando a cadeira deixar de existir, o controle vai se manter. Ou talvez não. Agora vamos ver um exemplo. Ponham-se os dois frente a frente, se faz favor. Mais para aí para o meio. Não se preocupem em estarem a ser observados por 40 pessoas, não é problema nenhum. Sem pressão. Sem pressão nenhuma, ok? Quero que façam o agachamento que fizeram ali, que vos trouxe ao palco, ok? Para que os vossos colegas vejam como é que o vosso agachamento está a ser feito. Faz favor, 3 ou 4 ou 5 ou 6 repetições. Ok? Bora, 3 ou 4. Mais 2 ou 3. Ok? Muito bem. Um passo atrás para ouvir o vosso verdicto aí dos vossos colegas. Então nós temos aqui, à partida, frente a frente, 2 agachamentos que foram escolhidos de entre os 40, ok? E que, se isto fosse um espelho, de espelho tinha muito pouco. Certo ou errado? Então, o que é que está bem nisto, o que é que está errado? Escolhemos aleatoriamente 40 pessoas, deixei que as vossas colegas escolhessem aquilo que parecia ser mais o parecido para um squat, para um agachamento. Quando pomos uma à frente da outra, à partida eu esperaria que fosse um espelho. Ou talvez não. Então, dos dois, o que é que está mais correto? O que é que está mais certo? O que é que eu ia ensinar aos outros? O que é que elas vos iam ensinar a vocês todos com base naquilo que viram neles? Então. Joana. O que a Joana fez foi mais correto para mim. Acho que, como é que chamas? André foi muito abaixo. Ok, tirando o facto de ele ter ido mais a um deep squat do que um fitness squat, ok? Mas houve outras diferenças associadas além dessas. Porquê é que tu escolherias aquele em detrimento deste? Só pela questão do deep squat ou por algo mais que tenhas visto de uma coisa ou de outra? A postura dela em si está mais correta.
Ok? Pronto, temos uma opinião. Mais opiniões? Eu acho que cada agachamento é diferente em cada pessoa, porque toda a gente tem um corpo diferente. Certo? Não há agachamentos mais abaixo, mais acima, depende. O agachamento vai até a bacia não fazer a retroversão, supostamente, não é? Pode ser um exemplo, há outros. Vamos só partir de um princípio. Vamos colocar os dois frente a frente outra vez, com dois quadrados de distância. Coloquem-se prontos para fazer o agachamento, prontos. Se nós tivermos por base todos os princípios que estão definidos como sendo o agachamento, nós temos uma base de trabalho. Temos uma base. Essa é a questão da retroversão ou anteversão, a questão da tónus muscular no tronco, no core, a questão da estabilidade dos joelhos, a questão da mobilidade do tornozelo, a questão da estabilidade da cervical, etc. Temos uma panóplia de questões que passam por ser a base. Para mim, o que é fundamental, além da base, é uma das coisas que eu já falei aqui durante a primeira parte da palestra, que é o que tu disseste ali, cada pessoa faz um squat à sua maneira. O que nós temos que perceber é que, na minha opinião, e eu punha as mãos no fogo se vos pusesse todos a ser filmados e colasse uns em cima dos outros, não há um de 40 igual ao outro. Não há um. Porque nenhum de vocês é igual em tamanho, em histórico de passado, em presente, em consciência corporal, etc. E por isso a base do princípio da individualidade é uma das coisas fundamentais para a questão do treino funcional. Só aqui, vocês estão preparados para o squat? Só aqui, se nós olharmos da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, o que é que do ponto de vista da preparação na fase inicial chama logo a atenção? Postura dos pés. Vejam a distância. Aqui quase 2 pés, ali 1 pé de distância. Aqui uma rotação externa muito mais acentuada, aqui um alinhamento muito maior. O que é que está bem? O que é que está mal? Sobre qual é que eu vou intervir? Vou pedir à Joana para fechar mais a distância dos pés? Ou vou pedir ao André para afastar mais e alinhar os pés? Então, como é que eu ensino isto aos outros? Supostamente devem estar alinhados com os ombros. E se ele não o conseguir fazer? E se a postura dele não o permitir? E se tu ao colocares o André com os pés alinhados pelos ombros, tiveres a criar disfunções daí para cima ou daí para baixo? E tiveres introduzido dor? E tiveres introduzido mecânicas ainda mais disfuncionais daqueles que ele possa ter? Então ter sempre por base a questão da avaliação funcional é fundamental. Se eu estivesse avaliado do ponto de vista postural e o estivesse a avaliar agora na questão do agachamento ou do squat, eu já teria por base perceber que a postura deles é esta. Então na prática, quando eles estão de pé e vão se preparar para fazer um agachamento, a postura deles será esta. E é com base nesta postura que eu terei que trabalhar. Aquilo que foge do padrão tem que ser alvo de correção. Ok, eu com o tempo vou tentar fechar um bocadinho mais esta distância, porque sei se o fizer tenho mais recrutamento muscular, tenho mais centralização das articulações, tenho mais potenciação do exercício. Mas não é agora, porque eu agora posso entrar em disfunção. Tal como com o André, com o tempo, se calhar vou tentar aumentar um bocadinho a base de apoio, vou tentar alinhar os pés, mas não é agora. Porque só assim, se eu pedir para ele afastar um bocado os pés e alinhar os pés em direção à Joana, se ele quiser fazer um squat agora, toda a mecânica estrutural que vai desde o calcanhar até à zona lombar vai estar em conflito. Porque o corpo dele não está preparado para andar assim. Ele não anda assim diariamente, não vai fazer um agachamento assim. Entrando nestas disfunções, nós vamos tentar colocar estratégias corretivas para ir de encontro a elas. E aí, aquilo que eu vos alerto, só por aquilo que vos parece errado, não queiram corrigir, porque a mecânica mais direta de qualquer um de vocês era chegar aqui e, com base naquilo que é o vosso padrão de referência, corrigir e depois repetir. Eu introduzo a mecânica ao contrário. Eu deixo que cada um de vocês faça o squat ou o agachamento à vossa maneira. Dentro daquilo que são as vossas disfunções, eu tento minimizá-las e ir ao encontro daquilo que é a função. Vamos só repetir aqui o da Joana, só para vermos alguns pormenores relacionados com isto. Faz só mais 2 ou 3 vezes. Ok?
Vais fazer a terceira vez e vais parar lá na fase mais baixa, ok? Deixa de estar assim, alinha a cabeça à frente, ok? Do ponto de vista da fase final, pouco ou nada há de correção. Eventualmente aqui este alinhamento, que começa no nosso erro de dizer que devemos estar sempre a olhar para o espelho, erradamente, ok? Este alinhamento postural tem que existir sempre. Mesmo existindo aqui, eventualmente, uma hiperdordose um bocadinho mais acentuada do que na posição postural, a fase final do movimento está mais ou menos orientada, certo ou errado? Pode subir. Outra das coisas que devem ter em mente é que se a fase inicial está bem e a fase final está bem, não quer dizer que o caminho esteja correto. E muitas vezes existem disfunções ao longo de, quer seja neste caso a nível da bacia, quer seja neste caso a nível dos joelhos, quer seja a nível dos tornozelos, etc. Por isso não balizem aquilo que é o exercício pela sua fase inicial e pela sua fase final. Aprendam a analisar e a avaliar e examinar do início ao fim. Vamos ver como é que o André faz o fitness squat sem fazer o deep squat, ok? Na tua posição normal, em vez de ir lá em baixo mesmo, ok? Como os crossfitters vão, vais com base naquilo que é o cadeirinha sentada, ok? Ok? E agora faz o mesmo que a Joana, ficas lá em baixo na posição um bocadinho, ok? Deixa de estar orientado, confortável. Do ponto de vista de alinhamento, posição inicial dá para a fotografia, posição final dá para a fotografia. No caso dos extremos disfuncionais dele, que tem a ver com as posições aqui de rotações externas, a minha vista anterior ou posterior traria-me mais vantagens para eu verificar o que é que estava a acontecer. E daí eu poderia verificar todo o mecanismo com base naquilo que é a disfunção que ele tem mais predominante, ok? Sobe. Daí que quando eu estou a avaliar desde o início ao fim, eu vou começando a preparar o indivíduo com base naquilo que é o seu trajeto. E nele ou nela já tinha definido algumas coisas relacionadas com isso, se fosse essa questão avaliativa. E quando chegasse aqui, algumas dominâncias iam-se sobrepor, outras até se eliminavam, ok? Mas o importante é perceber que existem dinâmicas que são próprias, ok? E que no momento não deverão ser alteradas em prejuízo do exercício, ok? Boa, obrigado. Força. Como é que podemos inserir ajudas para melhorar a performance neste caso do squat? Entrando na questão disfuncional, nós devemos definir uma prioridade, ok? Independentemente de eles terem uma, duas ou três disfunções associadas, devemos definir qual é que é a prioridade, com base naquilo que é a estrutura completa da avaliação. Se tu verificas que a questão de predominante tem a ver com a estrutura dinâmica de estabilidade do joelho ou de dinâmica estrutural do core, etc., deves definir que todos os trajetos vão estar em prol dessa correção. E depois, com base naquilo que é o treino corretivo, tu vais tentar trabalhar isso. Mecânicas corretivas de estabilidade, mecânicas de trabalho de core, etc. Isso é um planeamento que tens que fazer com base naquilo que é a estratégia corretiva. O que é mais importante é não trabalhar tudo ao mesmo tempo. Definir uma prioridade, ok? Com base naquilo que é a avaliação e com base naquilo que é a execução, e depois dessa prioridade, trabalhá-la e tentar minimizá-la, até que a gente consiga eliminá-la. Depois, se o conseguimos fazer, pode ter havido outra disfunção a aparecer, ou pode ter corrigido outras. Por isso é que é fundamental ir corrigindo e ir vendo o que é que está a acontecer passo a passo. Agora, mecânicas corretivas depois passam por ser outras, depende. Escolhe um que eventualmente não tenhas gostado nada de ver o agachamento a ser feito. Faz o mesmo. Ainda te lembras? Então escolhe um qualquer. Deve dar para fazer qualquer coisa. Só porque estava aqui mais pertinho. Juro que não me lembro nenhum. Anda para aqui, como é que te chamas? Diogo. Diogo. Foste o número 2 ali. Tu és a? Ana. Podes vir para aqui, Ana. Vamos fazer o mesmo exemplo com eles os dois, só para percebermos, do ponto de vista daquilo que são eventualmente algumas disfunções. Tentem fazer o clique daquilo que foi dito antes, ok? Por isso desliguem a ficha desse aspecto, não pensem sequer, porque se pensarem em correções vão fazer pior o exercício do que se não o fizerem, ok? Façam, uma das coisas que muitas vezes digo às pessoas para as desfocar daquilo que é o pensamento do exercício, é que elas relaxem um bocadinho, descontraiam, para as pôr perfeitamente à vontade, ok? 3 saltinhos. Os 3 saltinhos. Por isso, sem conflito aquilo que foi o que foi dito antes, façam o vosso squat à vossa maneira, sem grande conflito. Bora.
Observem vocês, por favor. Ela já tem um bocado de desvantagem, está com Está muita coisa, é verdade. É complicado. Ok, vamos parar aí um minuto. Passo atrás. Vamos pegar aqui no André primeiro. Diogo. O Diogo, desculpa, o André é ele. Uma das coisas que foi mais, até escolheste um exemplo que não está muito mal, mas uma das coisas que me saltou mais à vista do ponto de vista da instabilidade dele como disfunção tem a ver com a posição dos pés, o arco dos joelhos, o trajeto que os joelhos fazem ao longo de todo o movimento é mais de externo do que interno e a base dos joelhos aumenta mais do que a base dos pés. Por isso vejam só, faz 2 ou 3 vezes para este lado, observem deste lado. Não, não corrijas. Não vais corrigir. Por acaso até que eu consigo. Já sabia, desde o processo natural. Pronto, então vamos fazer isso como sendo uma correção. Só para ir ao encontro daquilo que tinhas dito. Não tem mal. Pronto, basicamente o que ele fazia, faz para eles, só para eles verem o que era a ideia, basicamente o que ele fazia com maior dominância era isto. Afastamento, rotação externa, só para ir ao encontro daquilo que tinhas dito e pensando nesse cenário. Uma das questões que eu tenho que trabalhar passa por contrariar esse mecanismo, ok? E por isso eu posso introduzir mecânicas assistidas ou de correção, seja ela em que mecânica for. Exemplos, por exemplo, daquilo que é a introdução assistida. Um exemplo daquilo que é um exercício de correção para isto pode servir por ser uma tranca ao exercício do ponto de vista disfuncional. Então, se ele tem dominância de rotação externa, eu vou criar tensões musculares externas com o elástico que vão assistir o movimento. Então, eu, por exemplo, vou colocar um elástico em volta da articulação, ok? Depois eu já faço para esse lado. Vou criar um vetor de força contrário ao erro. Se ele abre, eu vou fechar. Por isso, cruzo esta mecânica aqui. Tenho que criar tensão igual à que é do erro para que o exercício aconteça dentro do padrão de movimento. E por isso, se eu não conseguir ter visão anterior daquilo que está a acontecer, tenho que tentar ter. Às vezes os espelhos resultam para isso. E basicamente eu ia criar tensão aqui, ia-lhe dizer precisamente isso, que iria criar uma tensão externa ao teu exercício para que conseguisse corrigir. E automaticamente eu estou a introduzir um vetor de força contrário ao erro que vai tentar minimizar esse erro. É um exemplo daquilo que pode acontecer, ok? Vamos ver só aqui o teu caso. Ok? Do ponto de vista daquilo que é o exercício, o que é que vemos assim como maior dinâmica? Disfuncional. Amplitudes de movimento, podem estar condicionadas aos apetrechos que estão vestidos, podem estar. O que nós iríamos eventualmente fazer nesse sentido passa por não trabalhar no exercício, porque aquilo que a gente consegue de funcional para isto não ia resultar. Então analisamos e vemos, eventualmente, mesmo não sendo o caso, se calhar até nem é, mas sendo dinâmicas de mobilidade ou de falta de ROM do movimento. Nós íamos trabalhar nas articulações inerentes, joelho, tornozelo, ancas, trabalhar a mobilidade fora do exercício, muitas vezes exercícios na vertical, nós introduzimos mecânicas corretivas na horizontal, podíamos eventualmente deitar a pessoa, trabalhar a mobilidade da articulação coxofemoral, articulação do joelho, trabalhar parte miofascial do tendão de Aquiles, da faixa plantar, etc. Desbloquear todas essas inerências que estão a criar disfunção, por isso estamos a trabalhar uma correção fora do exercício e depois introduzimos uma mecânica corretiva para ver o que é que resultou. Talvez no caso dela a base de apoio não seja tão cómoda assim, se calhar dar-lhe mais um bocadinho de espaço para dar um bocadinho mais de base de apoio, entretanto se a parte da mecânica de roupa e etc fosse ultrapassada, ok? Certo? Passa atrás. Vamos ver um exemplo, por exemplo, daquilo que é o que acontece muito no mercado do fitness atualmente. Vamos usar aqui um jumper, ora bem. Queres ficar, se faz favor? Só porque estás vermelho e combinas com... Deixa-me pegar aqui neste rolo. Então, tu és o? Luís. Luís, podes subir aí para cima? Muito bem. Podes segurar nisto, tipo estátua da liberdade? Qual é a tua mão dominante? Direito. Então faz favor. Só para ser mais chato. Ok? Muito bem. E agora vou-te dar
vou-te dar esta fita para tu introduzir assim, segura na fita à frente, isso, muito bem. E agora o que vamos fazer é, vais fazer um agachamento isométrico em cima do jumper, ok? Força. Isométrico, ok. Esticas o braço à frente e esticas esse lá para cima, isso mesmo. À medida que fazes o agachamento isométrico, vais fazer flexão e extensão do braço cá em cima, ok? E ao mesmo tempo fazes flexão e extensão do braço cá em baixo, ok? Muito bem, isso, ok. Tá? Ok. Podes dar um passo fora. Não percebi qual foi a dificuldade. Isto é treino funcional. Ou não é? Isto é treino funcional. Isto, numa posição de momento, dava uma foto espetacular. Para eu amanhã ou para o Luís pomos no Instagram e treino funcional na Bewiser, arrebentar. E aquilo que é o grave da situação é que, do ponto de vista funcional, o Luís fez 0. Fez 0. Porque não houve um agachamento isométrico estável. Do ponto de vista de função, não existiu. Havia compensações do centro de gravidade. Não te sintas minimizado por isso. Não. Eu não te escolhi de propósito, qualquer um deles fazia a mesma coisa. Claro. A questão da estabilidade do agachamento não existiu. Havia uma dominância do ponto anterior do tronco, as pernas estavam demasiado avançadas, a estabilidade do tronco não existia. Do ponto de vista da estabilidade com este rolo, com este multi-roll, não existia. Não houve ali dinâmica nenhuma, nem de mobilidade. Nem sequer testei a mobilidade do ombro dele para perceber se ele conseguia levar a mão acima da cabeça ou não. Não lhe expliquei sequer o que é isto. Para que é que isto serve? Porque isto é uma resistência variável que tem ida e tem volta. E para as pessoas trabalharem com isto é preciso perceber como é que isto trabalha. E por isso, da fotografia até à parte funcional, vai um caminho muito longo. Então, para vos alertar para o seguinte, sempre que introduzimos mecânicas destas, de instabilidade, de resistências variáveis, etc., devemos passar por alguns pressupostos. Vamos passar pela ideia de que o Luís está verde na execução do squat, do agachamento, está verde na execução da push, da pull, da etc. E está verde na questão da mobilidade acima da cabeça, ok? Vamos passar por esses pressupostos e está tudo verde. Performance, ok? Performance, a gente introduz uma mecânica de instabilidade, ok? Luís, apresento o jumper da Togu, é o concorrente direto do Bosu, ok? Podes subir para aí e tenta perceber como é que isso trabalha, ok? Tenta perceber que se estiveres totalmente esticado, as forças não se vão multiplicar, por isso não vais ter proteção articular. Por isso, sempre com um bocado de desbloqueio dos joelhos, ao mesmo tempo que desbloqueias os joelhos, desbloqueias a cintura e a anca, estabilizas, brinca com isso um bocadinho, vê como é que isso trabalha e tenta sempre perceber que se estiveres aí um bocadinho à rasca, um passo à frente, um passo atrás, um passo ao lado, estás em segurança, ok? Certo? Se eu fosse uma moça jeitosa, também podias atirar para cima de mim e agarrar, que também me protegia à vontade. Do ponto de vista de estabilidade, está? Dá um passo fora, dá um passo dentro, volta a subir, volta a descer. Mais uma vez, só para perceberes como é que isso reage. Qual é a diferença desse e do Bosu? Isso dá mais 2 horas, não te vou explicar. Uma próxima. É concavidade, é material mais rugoso. Este, no caso, não é reto em baixo, é côncavo. Agora dá-me só um exemplo aí. E faz com que ele não deslize tanto como desliza o Bosu, ok? Ele do outro lado não tem a plataforma fechada, tem uma placa que podes fechar, mas basicamente tem a ver com materiais, etc. Mas como eu não sou comercial da Togu, não te vou explicar mais do que isso. Percebeste? Sim. Ok, pressupondo que está o agachamento livre e verde, ele cá fora faz o agachamento verde, vamos fazê-lo numa superfície instável, ok? Então, agachamento, fitness squat, ok? Ignorem os erros, ok? Estamos a passar pela ideia de que está verde, ok? Estaria verde, está a estabilizar, está a trabalhar, ok. Repetia, padrão de movimento, ok, está ok. Ok? Agora introduzimos uma mecânica, tendo em conta que está verde o movimento aqui, de mobilidade, estabilidade aqui, ok? Está verde, estabiliza primeiro cá em baixo as pernas, alinha, ativa, isso. Estou cá para te ajudar, passa à frente, passa atrás, já sabes que entras em segurança. Ok? E agora nessa fase, estende o braço, isso, devagar, ao teu ritmo, vai trabalhando a musculatura toda, desde a ponta do pé à ponta do cabelo, está tudo a trabalhar, função, ok? Passa atrás, descansa um bocadinho, ok?
fora da instabilidade, introduz esta mecânica, ok? Pega no elástico. Nunca largues o elástico antes de eu te dizer. Experiência própria, por acaso, nunca levei com o elástico, mas já vi muitos a levar. Sempre que estivermos a criar tensão e eu disser, ok, está bom, não largas o elástico, ok? Só largas quando eu te for buscar. Puxa o elástico para ti, fleta, estende, vê como é que ele reage em ambas as fases. Vê como se eu chegar mais longe cria mais resistência, se eu chegar mais perto menos, ok? Vê como se eu mudar o ângulo, tu também varias o grau de resistência a nível dos ângulos, ok? Percebeste? Vamos subir. Estabiliza a posição. Squat isométrico, estende o braço à frente. Como vamos fazer aquele movimento em cima, estabiliza a mão só cá em cima, ok? E vamos trabalhar nessa mecânica. Puxa só para ver como é que isso reage, ok? Vai e volta. Estabiliza, não te esqueças de ativar toda a tua mecânica, desde a cabeça até ao pé, ok? Suporta, se tiveres de estar um passo à frente ou um passo atrás, dá, sem problema nenhum, sem conflito. Isso, vai e volta, ok? Vamos introduzir a mecânica com aquilo, mas sem aquilo ainda, ok? Vais refletir em baixo, vais introduzir esta mecânica ao mesmo tempo sem a resistência, ok? Vai e volta, isso. Já sabes, se tiveres que dar um passo à frente ou um passo atrás, em segurança, ok? Ok, podes descer, podes relaxar, ok? Pontos-chave, ok? Lembrem-se sempre, fasear o exercício, estamos na fase da performance, já ultrapassamos a questão da correção, ele está verde na mecânica de treino no squat, está verde nestas remadas, na posição de assumir a posição de push, de pull, etc. Mobilidade está adquirida, introduzimos isto, ok? Ao contrário do que se vê regularmente, que é, ok, este é um exercício, outro é aquele, etc. E aquilo tem que acontecer, ok? Perceber sempre que introduzimos mecânicas de resistências, é importante que a pessoa se sinta confortável para o fazer, ok? E sempre perceber que isto se introduz e ambas as partes têm que perceber para que é que isto serve. Porque é que eu vou para aqui para cima? Porque é que eu vou pegar nisto e não pego noutra coisa qualquer? Porque é que me estás a dar um elástico para a mão e não me pões o elástico na cabeça? Perceber que isto é fundamental que ambas as partes percebam. Tal como no exercício corretivo, passar a mensagem de que o elástico está lá para assistir ao exercício, ok? Nós queremos facilitar o exercício e criar-lhe um padrão de movimento, ok? Esta é a função que nós temos como assistência do exercício ou como correção do exercício, ok? Boa. Obrigado. Está chafo. Ok, agora vou escolher à sorte para a última demonstração prática alguém que se digne, atenção que são 40 pessoas a ver-vos, alguém que se digne a fazer uma flexão de braços em condições. Não tantos, por favor. Então, malta do treino, és tu? Tu és o? Sou João. João. Muito bem. João, vai-se pôr aqui camisa e tudo. Calma, espera aí, não te canses ainda. Toda a gente aqui sabe o que é uma flexão de braços, certo? Então a ideia é que o João execute 5, ok? Só numa questão de examinação do exercício primeiro, ok? Nós vamos fazer uma das coisas que é fundamental. Espera aí, não te canses ainda. Nós vamos criar só uma posição inicial para perceber em 5 repetições se nós conseguimos examinar todos. Atenção que eu segui vou fazer perguntas. Por isso examinem todos aquilo que é a vossa percepção de uma flexão de braços feita pelo João, ok? Luzes, ação. Três, 4, 5. Ok, boa João. Descansa um bocadinho. O que é que acharam do ponto de vista daquilo que é a flexão de braços do João? Do ponto de vista avaliativo, davam-lhe o ok, não davam? Alguém fazia alguma correção? Postura da cabeça, o que é que achaste? Muito anteriorizada? Ok, João, atenção, vais corrigir isso a seguir. Mais. Vai pensando, postura da cabeça, ok? Está à frente, alinha mais. Outra, mais correções. Havia mais. Mais correções. Não havia estabilidade no core. Diz? Não havia estabilidade no core. Estabilidade do core, ok? O core, que foi definido ali, o core, está muito frouxo, ok? Já jantaste? Já dizia a francesinha?
Estabilidade do core, ok? Tudo isto ajuda, por isso, ação mecânica aqui. E os glúteos dele? Os glúteos. Sabes o que é que são os glúteos? Na mulher é melhor. Sabes ativá-los? Não. Vamos ver. Glúteos, já chega, 3 coisas. Glúteos, estabilidade do core e a cabeça muito caída, alinha a mais, ok? Mandamos para a informação, magia, feche. Certo. Vamos ver se consegue repercutir isso. Os senhores corrigiram. Vamos lá ver se isso alinha. Cabeça alinhada, cabeça alinhada. Isso, ok. Antes de fazeres, cabeça alinhada, estabilidade do core, cabeça mais alinhada com o tronco. Isso, menos, isso. Espera aí, não faças aí nas repetições, deixa-se estar aí um bocadinho. Estabilidade do core. Se a barriga estava a pesar, ela tem que se afastar do chão. Não está afastado. E agora a ativação dos glúteos. É contrair os glúteos? Não olhes para mim, tu consegues ouvir. É contrair os glúteos, consegues ativar? Vai lá ver se ele tem os glúteos ativos. Aperta. Não consigo mais. Deixa-se estar aí, não ativa. Faz lá mais uma ou 2 repetições assim. Ok, descansa um bocadinho atrás. Podes ir para trás. Vejam a percepção daquilo que foi uma mensagem de alinhamento da cervical. O que é que ele fez? Ele alinhou em direção à frente, ok? Alinhamento cervical é alinhamento postural, ok? A cabeça tem que estar alinhada com o resto do corpo, ok? Põe-te só na posição. Um dos principais erros que a gente assume quando está na posição horizontal é esta, ok? Aqui. E a cabeça deve estar a suportar um livro aqui, ok? Sobe mais um bocadinho. Aqui alinhada, ok? O vetor dele está negativo, certo ou errado, ok? O vetor de força gravitacional, como foi dito ali, está assim, ok? Ele vai fazer força e vai aguentar enquanto a musculatura o permitir. Agora ele não está funcional para o exercício. Do ponto de vista verbal, que é um dos feedbacks que a gente pode dar, ele não está... Então, não dês parte fraca. Ele não está funcional para perceber a mecânica verbal, ok? Por isso é que tu lá foste com as mãos. É outra mecânica que a gente pode experimentar, ok? Afasta as tuas mãos um bocadinho no chão. O que nós queríamos que tu fizesses é qualquer coisa deste género. Isto tem que subir. Isso. Agora tu estás aqui a ser suportado pelos teus ombros, pelas tuas omoplatas. Nós não queremos isto. Nós queremos que tu empurres o chão e cresças para o teto. Não. Isto para cima. Isso. Ok. Agora tu, para tornares um bocadinho a fotografia mais interessante para a Mónica ali tirar, tens que afastar os teus pés, mas sem... Não, afastar para trás, sem mexer com o bloco. Mas espera aí, não afastes ainda. Okay. Porque tu, para afastares os pés, tens que conseguir contrair os glúteos. Sim. Então, isto sobe na mesma, mais, e isso. Agora aperta aqui os glúteos, faz força aqui. Já está. Melhor, ok. E agora só caminhas com os pés um bocadinho lá para trás. Chega. Não deixes partir aqui isto, certo. Empurra ao chão na mesma, cabeça alinhada, isso. Agora deixa-te estar aí só um bocadinho. Ele está em padrão do movimento, ok? Não está a executar, mas está em padrão de movimento. Para a solicitação muscular dele, isto é mais do que fazer 50 repetições como ele fazia há um bocado, ok? Podes relaxar um bocadinho, ok? Se bem me lembro, e vocês também o viram, o João quando chegou aqui foi... Certo ou errado? Agora, sem fazer repetição nenhuma, está aqui a arfar. Qual foi a diferença? Quem é que disse aí qualidade? Podes falar. Qualidade, ok? Qualidade versus quantidade. João, faz 10, faz 20, faz 50. Enquanto a parte muscular aguentar com o exercício, ele faz-as conseguir. Vai quebrar pela parte muscular. Normalmente é dos mais fracos. Estabilizador, ombro, tríceps ou core. Vai cair ali, ok? Quantidade, é isto que dá. Qualidade, dá ação mecânica. Depois é fazer o transfer, que não fizemos, para a execução prática. Ele não fez repetições, não fez movimento. Era o próximo passo, ok? Vamos ver se tu consegues transferir daquilo que ficou para agora. Posição só sem movimento ainda. Feedback corretivo. Dá-lhe?
És fisioterapeuta, não consegues à distância, tem que ir lá mexer. Mais glúteo. Mais. Não Aperta dá uma mais. nada contra a outra. Não? Não dá mais. Então mais um bocadinho abdominal. Não dá mais. Isso, boa, melhor. Ok, Mais um bocadinho. está melhor. Falta-lhe dar distância agora. Pronto, agora pés para trás. Os teus braços foram muito para a frente, não precisavam de mexer, não mexemos. Isso, está melhor agora. Agora experimenta fazer 2 ou 3 repetições. Ok, descansa. Na execução após a qualidade, é pior do que há um bocado. Mas porque falta transfer de movimento. É só lhe dar um feedback ao outro. Ele não é uma pessoa tão verbal, ele vai mais pela visualização ou pelo tato, por isso eu ia falar menos com ele e ia lhe mostrar mais. Por isso, basicamente, o que tu fizeste na transição para o movimento foi daqui, desceste para aqui, eu quero que tu deixas para ali, ok? É diferente. Por isso, quando fizeres outra vez em casa, vais descer para baixo e para a frente, ok? E não vais descer para trás, ok? Um dos pressupostos de alinhamento básico passa por o ombro nunca desalinhar com a mão. Por isso aquilo que fizeste na primeira vez foi isto, não é isso que a gente quer. Tu quando sobes o rabo, ficas muito empinado. Nós queremos ganhar distância aqui, ok? Ativar aqui e ficar em posição, ok? Basicamente o transfer, obrigado pela tua demonstração. O transfer foi de quantidade versus qualidade, ok? E aí a gente pode fazer performance, ok? Se tivermos em quantidade, não conseguimos, ok? Para fechar este bloco, perceber alguns momentos que são fundamentais. Primeiro, eu tenho a capacidade de perceber toda a mecânica de cada movimento, ok? E isso é com trabalho de base, ok? Perceber, ao examinar, quais são as principais funções que estão a acontecer e dali conseguir trabalhá-las, definir um plano de correção, ok? Depois, perceber que nem sempre uma disfunção é corrigida no movimento, ok? Muitas vezes nós temos que arranjar estratégias corretivas fora do exercício para conseguir ir ao encontro da disfunção. Depois, fundamental, perceber que a qualidade do movimento é muito superior àquilo que é a quantidade, ok? Vimos isso ali com o João e víamos com mais gente que se fizermos menos vezes, mas dentro dos padrões, estamos a solicitar muito mais musculatura, estamos a alinhar muito mais as articulações, estamos a ter muito mais performance, estamos a memorizar muito mais e estamos a tornar o padrão de movimento automatizado, ok? E depois já não precisamos de fazer só isto, mas fazemos isto e isto, ok? E fundamental, definir os objetivos da pessoa com base no estado atual de cada um, ok? Não se deixem levar por aquilo que são os objetivos inerentes à que a pessoa tem. Se estivermos a falar de alguém que está a reabilitar, é fundamental perceber quais são as disfunções no momento, quais são as musculaturas ou as articulações que estão mais débeis e que estão a precisar de mais reforço e ir ao encontro delas com base na função. Alinhá-las, estruturá-las, repetir. Mas fundamental que a outra parte perceba o que é que vai acontecer. Não chega eu ser muito bom na matéria e pôr as coisas ali a correr. O outro é que executa. Muitas das vezes eu tenho a noção de que o meu cliente não está focado no exercício, que é a barreira entre aquelas pessoas que vão ao treino e as pessoas que vão treinar. E eu tenho que me focar nas pessoas que vão treinar. E os que vão ao treino eu tenho que os pôr a treinar. E muitas vezes o meu objetivo é focá-las nisso. Criar dinâmicas para que as pessoas treinem e executem. Não só como o João, por exemplo, executou 4 ou 5 repetições, mas como ele fez aquelas isometrias todas. Passar a mensagem daqui para o resto do corpo.